Você já parou para pensar no poder que as palavras têm sobre a sua vida? Talvez você não tenha dado a devida atenção a isso, mas as palavras que você profere podem literalmente moldar seu destino. Isso não é um exagero, e a Bíblia Sagrada nos mostra isso de maneira clara e profunda. Em Provérbios 18:21, somos alertados: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Agora, imagine o impacto que suas palavras podem ter na vida daqueles ao seu redor. Elas podem ser uma bênção ou uma maldição. E você sabia que, assim como as palavras, nossas ações também têm o poder de transformar o futuro? Pense na história de Noé e seu filho Cam. A maldição proferida por Noé não apenas afetou Cam, mas também gerou consequências para gerações futuras. Mas há algo mais profundo que você precisa entender sobre isso. É uma lição que vai além da história de uma família. Ela toca em aspectos espirituais muito mais amplos. Se você já se perguntou sobre o que significa viver sob a maldição de palavras, ou como se proteger da embriaguez espiritual, este vídeo é para você. Ao longo dessa jornada, vamos explorar como as Escrituras falam sobre a vulnerabilidade humana, como palavras podem abençoar ou amaldiçoar, e mais importante, como podemos alinhar nossas ações e palavras com a mensagem de Deus. Mas antes de começarmos, quero te convidar a se inscrever no canal. Sabia que muitas pessoas que assistem aos vídeos não estão inscritas? Inscreva-se agora, para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida espiritual. E fique até o final, porque o que você vai aprender aqui hoje pode mudar o rumo da sua jornada de fé. Quando olhamos para as histórias da Bíblia, vemos que, após o grande dilúvio, Noé e seus filhos foram os únicos sobreviventes, escolhidos por Deus para repovoar a terra. No entanto, algo sombrio ocorreu depois da reconstrução da vida pós-diluviana. Cam, um dos filhos de Noé, foi envolvido em um ato que trouxe consequências muito mais profundas do que ele poderia imaginar. Esse episódio, relatado no livro de Gênesis, revela que, embora Cam tivesse experimentado a misericórdia de Deus ao sobreviver ao dilúvio, ele não estava imune às leis espirituais que governam o mundo de Deus. Cam, ao presenciar a nudez de seu pai, Noé, cometeu um erro grave. Ao invés de agir com respeito e dignidade, ele fez escárnio da situação. Ele não apenas viu a vulnerabilidade de seu pai, mas zombou dela, não tendo compaixão pela fraqueza de Noé. Em contraste, Sem e Jafé, os outros filhos de Noé, mostraram respeito ao cobrir seu pai, sem expor sua vergonha. Esse ato de desrespeito foi o que gerou a maldição de Cam, uma maldição que afetaria não só a sua vida, mas as gerações futuras de sua linhagem. Essa passagem nos leva a refletir sobre como nossas ações, até mesmo aquelas que podem parecer pequenas, têm o poder de afetar não apenas nosso presente, mas também o futuro daqueles que virão depois de nós. A Bíblia é clara ao mostrar que, ao expor a fraqueza de seu pai, Cam cometeu um erro grave em um momento que poderia ter sido de redenção e de respeito. E essa maldição geracional que resultou de sua atitude mostra o peso de nossas escolhas e o impacto que elas podem ter nas futuras gerações. Muitas vezes, agimos sem considerar as repercussões espirituais que nossas ações podem causar. Mas a explicação da Bíblia revela que as leis de Deus não são apenas para o nosso bem-estar imediato. Elas guardam um profundo significado eterno, afetando até as gerações que ainda nem nasceram. Ao refletirmos sobre as passagens bíblicas que falam sobre as maldições e bênçãos, vemos que é possível aprender valiosas lições da Bíblia para a vida. O pecado de Cam nos alerta sobre a importância de respeitar a autoridade e a dignidade dos outros, e como isso se conecta diretamente com as promessas de Deus e a forma como Ele nos trata. A maldição sobre a linhagem de Cam, que recai sobre Canaã, se torna um exemplo de como o pecado, quando não arrependido, pode alcançar gerações. Um ciclo que só pode ser quebrado pela intervenção de Deus. Mas o que realmente podemos aprender com a maldição de Cam? Como isso se aplica à nossa vida hoje? É uma lição de respeito, de reconhecer a humanidade do outro e de agir com um coração voltado para a espiritualidade e fé. Afinal, cada um de nós é responsável pelas consequências de nossas ações, seja em nosso relacionamento com Deus, seja em como tratamos os outros. Quando tratamos nossos irmãos com desdém ou zombamos de suas falhas, estamos permitindo que maldições espirituais
se estabeleçam em nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor. Este episódio da Bíblia nos chama à reflexão bíblica sobre como devemos agir em relação às falhas dos outros. Não devemos ser rápidos em julgar, mas sim oferecer uma ajuda transformadora e respeitosa, como Sem e Jafé fizeram com seu pai Noé. Assim, entender a história de Cam e a interpretação bíblica desse erro nos ajuda a evitar o mesmo caminho e a ensinar a nossos filhos, como a Bíblia Sagrada orienta, a honra e o respeito como práticas diárias, para que as futuras gerações possam ser abençoadas e não malditas. Noé é amplamente reconhecido como um homem de fé, escolhido por Deus para uma missão grandiosa, repovoar a terra depois do grande dilúvio. Sua justiça e integridade são destacadas na Bíblia, e ele é muitas vezes visto como um exemplo de obediência irrestrita à vontade de Deus. No entanto, apesar de ser um homem justo, Noé não estava livre das falhas e imperfeições humanas. A Bíblia Sagrada nos ensina que, mesmo os mais justos, aqueles que são escolhidos por Deus, são sujeitos a erros e fraquezas. Esse contraste entre sua justiça e suas falhas humanas revela uma profunda lição sobre a natureza da humanidade e sobre o amor incondicional de Deus. Após o dilúvio, Noé, em um momento de vulnerabilidade, acabou cometendo um erro. O relato bíblico revela que ele se embriagou com o vinho e, em sua embriaguez, acabou se expondo de uma forma que, como vimos anteriormente, levou à zombaria de seu filho Cam. Esse episódio é um marco de como até os mais justos podem cair em tentação. A explicação da Bíblia é clara nesse ponto. Noé, como qualquer ser humano, não era perfeito. Ele foi escolhido por Deus. Mas isso não significa que fosse infalível. O próprio Antigo Testamento mostra como Deus usou homens falhos, como Abraão, Moisés e Davi, para cumprir seus propósitos. Não obstante, a falibilidade humana não impede que Deus use essas pessoas poderosamente. Essa história de Noé, que após ter sido escolhido por Deus para ser um exemplo de retidão, falhou, nos convida à reflexão sobre a natureza humana. Todos nós, mesmo os mais fiéis, cometemos erros. Mas o fato de Deus ter escolhido Noé, mesmo ele sendo humano, nos lembra da profundidade da graça de Deus. Deus não espera que sejamos perfeitos. Ele espera que, apesar das nossas falhas, tenhamos um coração voltado para Ele e para o arrependimento. Versículos da Bíblia, como João 1:9, nos asseguram de que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Ao refletirmos sobre a justiça de Noé, percebemos que ser justo aos olhos de Deus não significa ser perfeito. A justiça divina não é um resultado da nossa perfeição, mas da nossa disposição em seguir a sua vontade e reconhecer quando erramos. A história de Noé é um lembrete de que, embora possamos cair, a graça de Deus nos chama a nos levantar e continuar. A interpretação bíblica de suas falhas nos ensina que não devemos nos desesperar quando tropeçamos, mas sim confiar na misericórdia de Deus para nos restaurar. Podemos aplicar essa lição em nossa vida cotidiana, pois, como Noé, muitas vezes podemos ser chamados a enfrentar momentos de fragilidade e erro. Como fazemos quando falhamos? Como buscamos a graça de Deus em momentos de fraqueza? A mensagem de Deus através de Noé é clara. Ele conhece nossa humanidade, e sua graça é mais que suficiente para cobrir nossas falhas. Se nos voltarmos a Ele com um coração sincero, a atitude de Cam, ao ver a nudez de seu pai Noé e zombar dele, é uma das passagens mais comentadas da Bíblia. Em Gênesis 9 somos informados que Noé, após o dilúvio, plantou uma vinha, colheu vinho e se embriagou. Ele acabou ficando nu em sua tenda, e foi nesse momento de vulnerabilidade que Cam, em vez de agir com respeito, expôs a fraqueza do pai, enquanto Sem e Jafé, seus irmãos, agiram com respeito e dignidade, cobrindo a nudez de Noé sem olhar para ela. Cam fez justamente o oposto. Esse comportamento de Cam, de zombar da vergonha do pai, é um claro exemplo de desrespeito e falta de honra. O que essa história nos ensina sobre respeito e dignidade? A Bíblia Sagrada não nos chama a expor as falhas e fraquezas dos outros, mas a cobri-las com amor e compaixão. Sem e Jafé, ao cobrir o pai, demonstraram um caráter que agradava a Deus,
Eles não apenas protegeram a dignidade de Noé, mas também honraram seu pai, em um momento de vulnerabilidade. Isso nos lembra de que o respeito e a honra não dependem da perfeição da pessoa que estamos honrando, mas sim de nossa postura diante de Deus e dos outros. Em nossa vida cotidiana, também enfrentamos momentos em que precisamos escolher entre expor ou proteger a honra de alguém. A Bíblia, em passagens como Efésios 4:2, nos ensina a sermos humildes e gentis, suportando uns aos outros com amor. Quando escolhemos mostrar as falhas dos outros, seja por fofoca, críticas ou zombarias, estamos agindo como Cam. Por outro lado, quando escolhemos cobrir as falhas, assim como Sem e Jafé, estamos cumprindo o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, que é a essência do cristianismo. Lições da Bíblia para a vida nos ensinam que o respeito e a honra devem ser cultivados, mesmo quando os outros falham, pois o amor verdadeiro é aquele que cobre e não expõe. Cam, ao zombar de Noé, demonstrou falta de empatia e, mais grave ainda, um distanciamento do caráter de Deus, que sempre nos chama a demonstrar misericórdia e amor, em vez de julgamento. O próprio Cristo nos ensina a amar os pecadores, mas sem endossar o pecado. Quando alguém cai em erro, nossa atitude deve ser de restauração, e não de zombaria. Afinal, todos nós somos vulneráveis de alguma forma. E como diz a Bíblia em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O desrespeito de Cam, portanto, não é apenas um exemplo de falha moral, mas um convite a refletirmos sobre nossa atitude diante da falha dos outros. Como respondemos quando alguém próximo de nós cai? Agimos com compaixão ou com crítica? A atitude de Cam também nos convida a examinar nossa postura perante as figuras de autoridade em nossas vidas, como pais, líderes espirituais e até mesmo as autoridades governamentais. Quando desrespeitamos essas figuras, não estamos apenas desonrando os indivíduos, mas estamos falhando em honrar o plano de Deus para a sociedade. A Bíblia, em Efésios 6:1-3, nos ensina que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, o que mostra o valor profundo que Deus dá ao respeito nas relações humanas. Esta reflexão sobre o desrespeito de Cam não é apenas uma lição sobre como devemos tratar os outros, mas também sobre como devemos olhar para nós mesmos. Ao vermos o erro dos outros, não devemos reagir com desprezo, mas com o mesmo olhar compassivo com o qual Deus nos vê, um olhar que busca restaurar e edificar. No fundo, a reflexão bíblica que se segue à história de Cam é sobre como nos tornarmos mais semelhantes a Cristo em nossa forma de tratar os outros, especialmente nas situações mais delicadas. A lição moral presente na história de Cam e sua atitude em relação à nudez de Noé é profunda e atemporal. Em um mundo onde as pessoas muitas vezes caem na tentação de expor as falhas e fraquezas dos outros, a Bíblia nos chama a adotar uma postura de honra e respeito. A história de Cam, em contraste com a postura de seus irmãos, Sem e Jafé, nos ensina que o verdadeiro amor e respeito são expressos no cuidado com a dignidade alheia, especialmente em momentos de vulnerabilidade. Quando Cam escolheu zombar de seu pai, ele não apenas cometeu um erro moral, mas também demonstrou uma falha em reconhecer a posição de autoridade que Noé representava em sua vida. O Antigo Testamento deixa claro que, embora Noé fosse humano e falho, ele ainda era uma figura de liderança escolhida por Deus. Cam, ao expor as fraquezas do pai, mostrou ingratidão por não compreender o valor da honra familiar, e mais ainda, a importância de preservar a dignidade do próximo, como Cristo nos ensina em várias passagens dos Evangelhos. Expor o erro do outro não apenas destrói sua dignidade, mas também mina o relacionamento de confiança que Deus deseja que cultivemos uns com os outros. A Bíblia está repleta de ensinamentos que reforçam a importância de não expor as falhas alheias. Em Tiago 5:19-20, por exemplo, vemos que aquele que converte o pecador do erro do seu caminho salvará da morte a sua alma. Este versículo nos ensina que, ao invés de apontarmos os erros, devemos buscar ajudar os outros a corrigir suas falhas, oferecendo uma chance de restauração e perdão. Em vez de tratar as falhas dos outros como motivo de zombarias ou julgamentos, somos chamados a agir como intercessores e restauradores. Quando alguém cai, a atitude cristã não é a de humilhar,
mas a de oferecer uma mão amiga, assim como Jesus fez com a mulher adúltera. João 8:7. Quando disse: "Quem de vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra." Ao refletirmos sobre a postura de Cam, somos levados a considerar como temos tratado as fraquezas dos outros. Muitas vezes, em nosso dia a dia, as falhas dos outros se tornam motivo de fofoca ou zombarias. A Bíblia, no entanto, nos chama a ser diferentes. Lições da Bíblia para a vida nos mostram que a verdadeira maturidade espiritual vem quando conseguimos enxergar as falhas dos outros com o mesmo olhar de compaixão e misericórdia com o qual Deus nos olha. Isso não significa ignorar o pecado ou a falha, mas sim buscar restaurar a pessoa com amor, não expô-la ao ridículo. Reflexões bíblicas como esta nos ensinam a ser mais cuidadosos com nossos pensamentos e palavras, lembrando-nos sempre de que nossas ações refletem nossa fé. O exemplo de Sem e Jafé, que cobriram a nudez de Noé, sem olhar para ela, nos oferece uma alternativa prática e poderosa. Não devemos focar nas falhas dos outros, mas sim trabalhar para que, através de nossa atitude, os ajudem a se levantar e restaurar sua honra. Às vezes, podemos ser tentados a olhar para os outros e apontar seus erros, mas a Bíblia nos chama para uma vida de amor e respeito, que prioriza proteger e cuidar, ao invés de expor e criticar. Versículos da Bíblia, como em 1 Coríntios 13:7, nos ensinam que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor verdadeiro, então, não expõe, mas cobre, suporta e edifica. Assim, a lição moral dessa história vai além do simples ato de não zombar, mas também nos ensina a importância de promover uma cultura de dignidade, honra e apoio mútuo. Como podemos aplicar isso em nossas vidas? Quando somos confrontados com os erros dos outros, podemos escolher agir como Sem e Jafé, cobrindo e restaurando, ou como Cam, expondo e desrespeitando. A escolha que fazemos reflete não apenas nosso caráter, mas nossa fé em Deus, que nos chama a ser agentes de reconciliação e paz. A maldição proferida por Noé em relação a Canaã, filho de Cã, é um dos momentos mais enigmáticos da Bíblia. Após o episódio em que Cam zombou de seu pai, Noé, em vez de amaldiçoar diretamente seu próprio filho, decidiu lançar sua maldição sobre Canaã, o filho de Cam. Essa ação de Noé, que parece um tanto incomum, nos leva a refletir sobre a profundidade das escolhas de Deus e como ele lida com as falhas de geração em geração. Noé, ao amaldiçoar Canaã, estava, de certa forma, não apenas tratando a falha de Cam, mas também prevendo uma consequência geracional, que afetaria os descendentes de Cam. Por que Noé, então, escolheu amaldiçoar Canaã em vez de seu pai diretamente? A interpretação bíblica de tal decisão pode ser entendida sob a ótica das gerações e das implicações espirituais. No Antigo Testamento, as ações de um pai muitas vezes afetavam seus filhos, e até mesmo as gerações seguintes. Isso não significa que Deus pune inocentes pelos pecados dos pais, mas sim que ele alerta sobre o poder das escolhas que fazemos e como elas podem ter efeitos duradouros. A maldição sobre Canaã, ao invés de ser apenas uma punição, é também uma lição sobre a gravidade dos nossos atos e suas consequências, não apenas para nós, mas também para as pessoas ao nosso redor, incluindo os que virão depois de nós. A história de Canaã e de seus descendentes nos remete a uma reflexão mais profunda sobre as maldições geracionais, que são frequentemente mencionadas na Bíblia, em várias passagens, como em Êxodo 34:7 e Deuteronômio 5:9. Deus fala sobre como a iniquidade de uma geração pode afetar as gerações seguintes, até a terceira ou quarta geração. A maldição de Canaã não era uma punição arbitrária, mas uma consequência do pecado de Cã, e, dessa forma, o que vemos aqui é um princípio espiritual. Nossas escolhas têm ramificações que podem afetar a vida dos nossos descendentes. Este é um dos segredos da Bíblia que nos desafia a viver de forma mais consciente, sabendo que nossas atitudes, sejam boas ou más, podem gerar frutos tanto para as gerações que virão, quanto para a nossa própria vida espiritual. Agora, é importante entender que mesmo diante da maldição de Canaã, a Bíblia também nos oferece a esperança de que as promessas de Deus têm o poder de quebrar essas maldições geracionais. Ao longo das Escrituras,
vemos como Deus transforma situações de maldição em bênçãos, e como aqueles que se voltam para Ele, em arrependimento e fé, podem ser restaurados. Lições da Bíblia para a vida nos mostram que, embora o pecado de nossos antepassados possa ter impacto sobre nós, sempre há um caminho de redenção e cura espiritual oferecido por Deus. O próprio Cristo, com seu sacrifício, quebra todas as maldições, libertando-nos das cadeias espirituais, que poderiam ser transmitidas, de geração em geração. Uma das maiores promessas de Deus para nós é justamente que, ao nos arrependermos e nos voltarmos para Ele, Ele pode quebrar qualquer maldição geracional, libertando-nos de seu efeito. Em Gálatas 3:13, a Bíblia afirma que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição por nós. Isso significa que, embora a história de Cam e Canaã mostre como um erro pode ter repercussões duradouras, a redenção por Cristo oferece uma liberdade que nos permite romper com qualquer maldição e viver sob a graça e misericórdia de Deus. A reflexão sobre a maldição de Canaã também nos chama a considerar como nossas escolhas afetam não apenas nossa própria vida, mas o futuro das gerações que virão. Ao tomarmos decisões que honram a Deus e vivemos de acordo com seus princípios, podemos não apenas transformar nossas próprias vidas, mas também proteger e abençoar as futuras gerações. A Bíblia nos exorta a viver com sabedoria e consciência, pois somos responsáveis não apenas por nós mesmos, mas também pelos que virão após nós. E mesmo que as ações de nossos ancestrais possam afetar nossa vida, há sempre a possibilidade de restaurarmos nossa linhagem espiritual, por meio da fé em Cristo. As maldições geracionais são um tema recorrente na Bíblia, e elas nos ensinam uma grande lição sobre as consequências do pecado e a importância da fé. Quando pensamos em maldições geracionais, somos levados a refletir sobre como as escolhas de nossos pais e avós podem afetar nossas próprias vidas. Não se trata de uma maldição que Deus impõe de maneira aleatória, mas de um princípio espiritual que revela como o pecado tem repercussões que atravessam o tempo. Cam, ao desonrar seu pai Noé, causou um efeito que se estendeu a seus filhos, e Canaã, especificamente, recebeu a maldição. Esse é um exemplo claro de como ações de uma geração podem afetar as seguintes, criando uma cadeia de consequências. A Bíblia Sagrada, em Êxodo 34:7, nos mostra que o Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. O que isso significa? Em muitas culturas, e até mesmo em nossas próprias vidas, podemos observar padrões familiares, de comportamentos, atitudes e até mesmo dificuldades que se repetem por gerações. Esse ciclo pode ser de bênçãos ou de maldições. Quando um pecado não é tratado, ele tende a se espalhar de uma geração para outra, criando um ambiente onde os descendentes são influenciados por erros passados. Pode ser algo como vícios, padrões de comportamento destrutivos, ou até mesmo doenças espirituais e físicas, que, embora não sejam de responsabilidade direta das novas gerações, acabam sendo um fardo que precisam carregar. Contudo, a explicação da Bíblia para essas maldições é que elas não precisam ser eternas. A Bíblia revela que, por meio da fé e da intervenção divina, essas maldições podem ser quebradas. Em Gálatas 3:13, a Bíblia nos ensina que Cristo nos resgatou da maldição da lei por meio de seu sacrifício. Ele oferece a cada um de nós a oportunidade de ser libertado de qualquer maldição que possa estar sobre nossa vida, seja ela geracional ou pessoal. Portanto, ao aceitar o sacrifício de Cristo e viver pela fé, podemos romper com os efeitos do pecado de nossas gerações anteriores. Mas como isso acontece na prática? Quando falamos em romper com as maldições geracionais, estamos falando de um ato de fé e de transformação pessoal. A mudança começa com um reconhecimento do problema, seguido pelo arrependimento e pela busca pela intervenção de Deus em nossa vida. Interpretação bíblica de passagens como em 2 Coríntios 5:17, onde diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, nos mostra que há uma renovação total de nossa identidade. E isso inclui a quebra de todo o peso espiritual que vem de gerações passadas, a oração de arrependimento, a renúncia aos padrões de pecado dos antepassados e a confiança no poder redentor de Cristo são passos fundamentais
para romper com essas maldições. A espiritualidade e fé desempenham um papel crucial nesse processo. Não estamos sozinhos na luta contra as maldições geracionais. Deus, em sua infinita misericórdia, deseja restaurar todas as coisas, inclusive a nossa linhagem espiritual. Em Lucas 10:19, Jesus nos dá autoridade sobre o mal, e isso inclui a autoridade para quebrar as cadeias espirituais que afligem nossas famílias. A oração e a intercessão em favor de nossa família podem ser um instrumento poderoso para cortar esses ciclos de maldição, trazendo liberdade para as próximas gerações. Mas é importante lembrar que a libertação de uma maldição geracional exige um compromisso contínuo com Deus. Não basta apenas uma oração isolada, mas uma caminhada diária de fé, arrependimento e transformação. Versículos da Bíblia como em Romanos 12:2, que nos chama a não vos conformar com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, indicam que a mudança precisa ser uma prática constante, e não uma ação única. A caminhada cristã é um processo de renovação diária, onde escolhemos viver de acordo com os princípios de Deus, e não mais segundo os padrões do mundo. A boa notícia é que se você está disposto a lutar pela sua liberdade espiritual e a buscar a intervenção de Deus, as promessas de Deus são poderosas o suficiente para quebrar qualquer maldição. Seja você o primeiro em sua família a experimentar essa libertação, ou esteja buscando a restauração para todos os seus parentes. A intervenção de Deus é um passo fundamental para ver o fim das maldições e o começo de uma nova história de bênçãos. Aprendendo com a Bíblia, sabemos que Deus é fiel para restaurar até as gerações que estão por vir. Quando colocamos nossa confiança em sua graça, o poder das palavras é um tema profundo e frequentemente explorado nas Escrituras. E não é por acaso que Deus, em sua sabedoria, nos alertou diversas vezes sobre o impacto que nossas palavras podem ter, tanto para o bem quanto para o mal. Em Provérbios 18:21, encontramos uma poderosa afirmação: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aqui vemos claramente que as palavras não são apenas sons vazios, mas forças espirituais que podem moldar realidades. Quando falamos, liberamos algo que vai além do simples som. Estamos lançando semente espiritual que pode germinar e produzir frutos em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. Versículos da Bíblia como esse em Provérbios 18:21 nos lembram que as palavras podem ser um instrumento de bênçãos ou de maldições. E é por isso que Jesus, em Mateus 12:36, também nos advertiu: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Este versículo é um lembrete de que, no final, seremos responsabilizados pelas palavras que proferimos. E isso inclui tanto as palavras de maldição quanto as palavras de bênção. Por isso, é essencial que nos atentemos a como falamos, o que dizemos sobre os outros e sobre nós mesmos, e como isso pode afetar o nosso destino. Por exemplo, ao refletirmos sobre Cã e a maldição sobre Canaã, vemos que palavras proferidas em um momento de raiva ou desprezo podem afetar as gerações seguintes. Noé usou palavras de maldição para Canaã, e essas palavras ecoaram por séculos, demonstrando que, ao contrário do que muitos pensam, as palavras não são apenas efêmeras, mas podem deixar marcas profundas. No entanto, também vemos na Bíblia histórias de bênçãos liberadas por palavras, como quando Abraão abençoou seus filhos e descendentes. E essas bênçãos se tornaram realidade em suas vidas, formando uma linhagem de fé. Lições da Bíblia para a vida nos ensinam a ser cuidadosos e conscientes com as palavras que proferimos. Quando abençoamos alguém, estamos liberando a mensagem de Deus para essa pessoa. E isso pode transformar vidas. Ao orarmos, por exemplo, e ao abençoarmos as pessoas ao nosso redor, podemos liberar uma unção de paz, prosperidade e favor sobre elas. A oração é uma forma de usar as palavras para invocar a intervenção divina. E quando essas palavras estão alinhadas com a vontade de Deus, elas têm o poder de transformar situações, de trazer cura e de romper cadeias espirituais. Ainda mais, as palavras de fé têm o poder de mudar os rumos de uma vida. Em Romanos 10:10, a Bíblia nos ensina que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.
A confissão de fé é o ato de declarar com nossas palavras aquilo que acreditamos, e isso não apenas manifesta a nossa fé, mas também atua no mundo espiritual, trazendo para a realidade aquilo que Deus já prometeu. Quando declaramos a palavra de Deus, estamos proclamando suas promessas, e isso nos posiciona para receber o cumprimento das promessas de Deus. Portanto, se você está enfrentando dificuldades em sua vida, em vez de liberar palavras de desânimo e fracasso, comece a declarar palavras de fé e vitória com base nas Escrituras. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia também nos adverte sobre os perigos de falar palavras negativas. Quando liberamos palavras de condenação, raiva ou maldição, abrimos portas para o inimigo agir e causar destruição. A Bíblia é clara em Tiago 3:10, onde diz: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Quando falamos palavras negativas, podemos criar padrões espirituais de destruição em nossa vida. Por isso, é essencial que cada cristão busque a sabedoria de Deus para refrear a língua e para usar as palavras como um meio de edificação, não de destruição. Reflexão bíblica nos leva a entender que temos o poder de construir ou destruir com as palavras que escolhemos. Em nossa caminhada espiritual, devemos aprender a usar as palavras para liberar bênçãos sobre nossa vida, sobre a vida de nossos familiares e sobre todos os aspectos de nossa existência. Quando oramos, louvamos e proclamamos a palavra de Deus, estamos chamando a presença de Deus para agir. Em Isaías 5:5 e 11, Deus nos diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso mostra que as palavras de Deus são poderosas, e ao alinharmos nossas palavras com as suas, estamos ativando um poder espiritual transformador. A história de Noé, após o dilúvio, é um retrato poderoso de como até os homens mais justos podem sucumbir a falhas humanas. Noé, que foi escolhido por Deus para repovoar a terra, em um momento de celebração pela nova vida, após o dilúvio, acabou se embriagando e caindo em uma situação vergonhosa, ao ponto de seus filhos encontrarem nu em sua tenda. Este episódio, encontrado em Gênesis 9, 20-21, revela como até mesmo os homens de fé estão sujeitos aos perigos da embriaguez. E a Bíblia nos adverte repetidamente sobre as consequências do consumo excessivo de álcool. O álcool, quando consumido de maneira moderada, pode ser desfrutado em algumas culturas e contextos. Porém, a embriaguez é sempre apresentada nas Escrituras como algo destrutivo, que leva à vulnerabilidade espiritual e moral. Em Provérbios 21, a Bíblia diz: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e qualquer um que por eles errar, não é sábio. O efeito do álcool sobre a mente e o corpo pode nos tornar menos vigilantes, mais suscetíveis às tentações e mais propensos a agir de maneira imprudente, como Noé fez. É importante perceber que a embriaguez não é apenas uma questão física, ela tem um impacto profundo na espiritualidade e fé do indivíduo. Quando estamos embriagados, nossa capacidade de discernir a vontade de Deus e viver conforme os seus princípios fica comprometida. A embriaguez pode levar ao pecado e à vergonha, como vimos no caso de Noé. A vulnerabilidade de Noé não foi apenas física, mas também espiritual. Ele, que havia sido escolhido para ser o líder da nova humanidade, acabou expondo sua fraqueza e permitindo que seus filhos vissem sua falha, o que acabou gerando uma maldição para a sua linhagem. Este episódio nos ensina que as escolhas que fazemos em momentos de fraqueza humana podem ter repercussões muito maiores do que imaginamos. As passagens bíblicas sobre a embriaguez são claras e diretas. Em Efésios 5:18 encontramos uma instrução importante: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. A palavra devassidão aqui aponta para a ideia de descontrole e comportamento imprudente que surge quando nos entregamos à embriaguez. Jesus, em sua sabedoria, sabia dos perigos da embriaguez, e por isso, nos ensina a viver no Espírito, buscando o controle e a moderação. Quando nos entregamos ao álcool ou a qualquer outra substância, abrimos espaço para que o descontrole emocional e espiritual tome conta de nós. Além disso, o consumo excessivo de álcool
pode gerar uma mentalidade de negação sobre os problemas da vida. Muitas pessoas recorrem à bebida como uma maneira de fugir das dificuldades, mas a Bíblia Sagrada nos ensina que a verdadeira solução está em Deus e em sua força. Em Salmos 23, aprendamos que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus nos oferece sua paz e seu consolo, sem a necessidade de recorrer a substâncias para anestesiar a dor ou a realidade. A verdadeira cura vem pela fé em Cristo, e não pelo alívio temporário que o álcool pode oferecer. Entretanto, a boa notícia é que por meio de Cristo, mesmo que tenhamos caído nesse erro, há um caminho de redenção. Em João 1:9, a Bíblia nos promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mesmo que tenhamos falhado em algum momento, o sacrifício de Jesus nos oferece perdão e a oportunidade de recomeçar. O poder transformador da fé em Cristo pode quebrar as cadeias da embriaguez e trazer a libertação espiritual necessária para viver de maneira plena e saudável. Em resumo, a história de Noé e os perigos da embriaguez nos ensinam que a moderação e o controle são essenciais para vivermos uma vida espiritual saudável. A reflexão bíblica sobre esse tema nos faz perceber que não podemos abrir mão do nosso controle mental e emocional, pois ele é fundamental para a nossa relação com Deus e para a nossa caminhada de fé. Devemos, portanto, buscar sempre a sabedoria divina para viver com um equilíbrio e não cair nas armadilhas do excesso. Agora que você já mergulhou nesse profundo ensinamento, é hora de refletir. O que você vai fazer com essas verdades? Como as palavras que você fala, as atitudes que toma e as escolhas que faz estão influenciando a sua vida espiritual? A Bíblia é clara sobre a força das palavras e as consequências dos nossos atos, e é importante aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. Eu quero saber a sua opinião. Você já parou para pensar como suas palavras afetam as pessoas ao seu redor? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas experiências com a gente. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, que vão continuar transformando a sua jornada de fé. No vídeo de amanhã, vamos explorar um novo mistério profundo das Escrituras. Até lá, fique com Deus, com carinho, Miguel.